pré-jogo de Cruzeiro e Chapecoense, que se enfrentam neste domingão, dia 24 de maio de 2026, a partir das 4 da tarde no Mineirão. O quê? Cruzeiro jogando no domingo às 4 da tarde? Sim, isso não acontecia desde aquele Cruzeiro e Santos, né? Que ainda era lá com o interino Wesley Carvalho. Há muito tempo que a gente não tinha um joguinho no domingo à tarde. Teremos um grande público no Mineirão, inclusive ainda tem ingressos sendo comercializados, tá? Se você não comprou ainda, dá para comprar. E bora lá, todo mundo que puder, apoiar o nosso Cruzeiraço contra a Chape neste domingo. Cruzeiro tem dúvidas na escalação? Tem uma ou outra. Pode ser que o nosso treinador Arthur Jorge queira poupar algum jogador? Pode. Mas, no final das contas, eu acho que não faz sentido poupar jogador, por quê? O Cruzeiro jogou na terça-feira contra o Boca na Argentina. Então teve. Depois da terça, né? Aí voltou, chegou no Brasil na quarta, descansou. Aí quinta, sexta e sábado. 3 dias para treinar. Um dia de descanso, volta de viagem. 3 dias de treino assim, e recuperação, né? Eu não acho que a gente precise poupar jogador neste cenário. Ah, mas aí tem um jogo da Libertadores. É verdade, tem um jogo contra o Barcelona. Mas o jogo não é quarta, o jogo é quinta. Então a gente vai jogar no domingo, vai ter segunda, terça e quarta. 3 dias para descansar e recuperar antes do jogo de quinta. Eu, honestamente, acho que não há necessidade do Cruzeiro preservar nenhum titular, tá? E acho que é força máxima. E aí, se você consegue jogar bem contra a Chapecoense, abrir um placar, né, que te dê a possibilidade de preservar alguns jogadores, você faz isso no segundo tempo. Mas eu não vejo fundamento nenhum no Cruzeiro utilizar reservas nessa partida contra a Chapecoense. Tem que jogar os melhores que estão à disposição. Então vamos lá ao provável Cruzeiro e a provável Chape para este jogo de domingão. El Campín na tela. Vou tirar aqui o QR Code e a câmerazinha da GFI Pay para poder visualizar o campinho como um todo, mas se você quiser soluções em pagamentos, recebimentos e tudo mais, uma maquininha de cartão de crédito e débito aqui, ó. GFI Pay, hein? Vambora. Vamos a El Campín. Com licença. Provável Cruzeiro, provável Chape. Começando com o Cruzeiro, dono da casa, que deve ir a campo com o goleiro Otávio. A zaga com Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Na lateral direita, Fagner. Na lateral esquerda, Kaique. Meio de campo, titulares Lucas Romero e Gerson. São os nossos volantes. Matheus Pereira, meio atacante central. Christian, na meia esquerda. Coloquei um Kaique Kenji aqui da direita, calma, a gente já vai conversar sobre isso. E Caio Jorge no comando de ataque. Esse seria um provável time do Cruzeiro. A posição mais de dúvida que a gente tem é aqui nessa ponta direita. Eu botei o Kaique Kenji porque Cruzeiro não tem Kenny Arroio, está suspenso mais uma vez, né? Dessa vez por causa do terceiro cartão amarelo que ele tomou contra o Palmeiras. Então a gente tem aqui Kenji, Sinisterra, Bruno Rodrigues, Wanderson e Marquinhos como as opções principais, assim, digamos, para essa função de meia direita. Quando você olha para o último jogo lá contra o Boca na Bombonera, jogou Bruno Rodrigues aqui e jogou mal para porra, não jogou bem. Então, eu acho que seria razoável o nosso treinador dar oportunidade para um outro jogador. Agora, se bota Bruno Rodrigues aqui e ele mantém o mesmo time da Bombonera, não se surpreendam, tá? Pode ser que ele faça isso. Eu coloquei o Kaique Kenji porque de todos os reservas do Arroio, foi o que entrou melhor, fazendo a função de meia direita, inclusive fez até um golzinho muito bacana naquela partida contra o Bahia, né? Mas entrou bem em outras oportunidades. Então é uma alternativa para jogar aqui por esse lado, certo? Tem Kenji, tem Bruno Rodrigues. O Wanderson e o Marquinhos, convenhamos que não faz muito sentido, né? Porque não tem entrado muito nos jogos, o Marquinhos voltando de lesão e o Wanderson nas últimas vezes que entrou não jogou bem. Então esses dois eu acho muito improvável que sejam as escolhas do Arthur, tá? Ficaria entre Bruno, Sinisterra e Kaique Kenji. O caso do Sinisterra, qual que é o principal ponto? É que talvez trocaria de lado o Christian, né?
Você puxaria o Christian para a direita, para o Sinisterra jogar na esquerda, é onde ele rende mais. Não sei se o Arthur tá com essa disponibilidade, tá? De fazer essa mudança. E uma outra questão que passou assim, e talvez ele poderia pensar em fazer. Por exemplo, assim, ó, dá um descanso para o Lucas Romero nesse jogo. Por quê? O Lucas Romero tem jogado todas, vai ser um jogador é um jogador muito importante no meio-campo. Mas se ele quisesse, por exemplo, não, vamos dar uma folguinha para o Romero aqui, tudo mais. Puxa o Christian para jogar de meio-campo aqui do lado do Gerson e bota dois pontas, entendeu? Aí poderia ser um Sinisterra e Bruno Rodrigues, Sinisterra e Kaique Kenji e tudo mais. São hipóteses, tá? Mas no final das contas, meus amigos, esses aqui são, né, os três postulantes aí, tá? A essa vaga na meia direita. Acho que o Christian vai jogar lá na meia esquerda dele mesmo, é onde ele tem sido titular, e acho que o Romero vai ser aqui o volante ao lado do Gerson, Gerson que não pode jogar na quarta pela Libertadores, porque está suspenso. Aqui na direita, desses três aqui, eu vou deixar o Bruno Rodrigues no campinho aqui. Eu começaria com o Kenji, tá? Começaria com o Kenji e deixaria o Sinisterra para entrar no segundo tempo. Mas vou deixar o Bruno Rodrigues aqui só para ilustrar que é uma das alternativas. E aqui na lateral direita, Fagner. É um jogador que eu acho que está recuperado, está apto para jogar, mas talvez ele poderia pensar, não, quero botar o Cauã Moraes nesse jogo para ser uma opção mais aguda, um cara para fazer mais ultrapassagem ali no corredor? Pode ser. E o Fagner é um lateral um pouco mais construtor e que fez, inclusive, recentemente, seu primeiro gol pelo Cruzeiro. Como é um cara que tem um pouco mais de preocupação no aspecto físico, né? Não dá para a gente ignorar a hipótese Cauã Moraes. Mas eu acho que ele vai botar um time muito próximo do que jogou na Bomboneira, que foi esse daqui, né? Otávio, Fabrício, Jonathan, Fagner, Kaique, Romero, Gerson Pereira, Bruno, Christian, Caio Jorge, tá? Provável Cruzeiro. Já a Chapecoense, hein? A Chape que tá num momento aí tentando se recuperar, né? Inclusive fez alguns jogos melhores, conseguiu tirar o Botafogo da Copa do Brasil e tudo mais. E assim, é um adversário que tem suas ameaças, mas é um jogador que deve vir para tentar travar o jogo de todas as formas que puder. Provável time da Chapecoense, goleiro Anderson, aquele mesmo, né? Goleiro Anderson, que jogou um bom tempo aqui no próprio Cruzeiro, tá? É o provável goleiro. E contra o Fluminense, por exemplo, o Anderson fez uma partida bizarra, assim. O homem catou demais. Na defesa, são três zagueiros, tá? Que jogam costumeiramente nesse time da Chape. Pelo lado direito é o Eduardo Doma. Inclusive, quando a Chape estava usando linha de 4 na defesa, o Doma normalmente jogava como zagueiro pela esquerda. Só que no sistema de 3 ele tem jogado mais pelo lado direito do campo. Pelo menos foi isso que a gente viu nas duas últimas partidas. Aí tem o Eduardo Doma, o Bruno Leonardo, que faz aqui uma espécie de líbero, um zagueiro central, e o João Paulo como um zagueiro pelo lado esquerdo. Tá? Então é um trio de zagueiros, zagueiros mesmo, jogadores bem fortes fisicamente. Na ala direita, Everton, que é uma opção aqui para o setor, ganhou a posição, e na lateral esquerda, Bruno Pacheco, né? No caso, na ala esquerda, na hora de se defender, fechando uma linha de 5, e na hora de apoiar, tendo um pouco mais de liberdade para chegar à frente. Bruno Pacheco é aquele que jogou em Ceará, Fortaleza, e o Cruzeiro até tentou a contratação dele no passado e ele preferiu seguir lá em Fortaleza, né? Teve isso, hein? Fomos rejeitados por Bruno Pacheco. No meio-campo, os volantes devem ser o Igor Meritão e o Rafael Carvalheira. O Igor Meritão substituindo o Camilo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então são dois volantes aqui, o Meritão mais de chegar junto e o Carvalheira que sai um pouco mais para o jogo para ajudar na construção. Provavelmente a Chape vai ter dois pontas, tá? Não tem aqui um meia de ligação. Muitas vezes esse cara é, inclusive, o Jean Carlos, né? Que é aquele que jogou Série B, que foi destaque, que estava no Juventude ano passado e tudo mais. O Jean Carlos muitas vezes é aproveitado, mas a tendência é que a Chape tenha meias de velocidade para tentar fazer essa transição. Mais pela direita, o Enio, que é outro que estava lá no Juventude também, um jogador bem habilidoso, de vez em quando tira uns coelhinhos da cartola, faz uns gols bonitos. E o Marcinho é o outro ponta, Enio pela direita, Marcinho
pela esquerda. O Marcinho também fez um gol muito bonito nesse Campeonato Brasileiro. E no comando de ataque é ele, o homem que faz grandes videozinhos pós-vitória, falando em 3 pontos, que falava cabuloso. É ele mesmo. Yannick Bolasie volta ao time após cumprir suspensão na última rodada, tá? É esse o time da Chape, é um 3-4-3, que na prática deve se comportar como um 5-4-1, né? Um time que vai fechar aqui bastante 5 na primeira linha, com Marcinho e Enio voltando também e ficando só o Bolasie ali na frente. É a ideia inicial da Chapecoense, se fechar e tentar explorar contra-ataques, especialmente com o Enio e com o Marcinho, que são jogadores que fazem bem esse tipo de transição no campo. Perfeito? É essa então a Chapecoense, acho que deu para pegar qual que é a essência do nosso oponente. Lembrando, hein, galera, o jogo é 4 da tarde desse domingão. E assim, se tivesse que mandar um palpite aqui, eu vou jogar um 2-0, sim, porque eu tô querendo acreditar na capacidade do Cruzeiro de ganhar esse jogo, tá? Pô, Cruzeirão, dá mole não, velho. Vamos ganhar esse jogo aí. Jogo em casa, a Chape tá na lanterna, né? Então, assim, é um time que tá num momento de dificuldade na temporada. Não vamos vacilar, não, Cruzeiro. Porra, ganha o jogo aí. Nunca pedimos nada. Nunca pedimos, a gente sempre pede, né? Mas, enfim. Sobre transmissão dessa partida, tá? Aí já tem um BO, né? Cruzeiro e Chapecoense, transmissão será feita apenas pelo Amazon Prime Video, tá? Não tem aquela transmissão que a gente está acostumado a ver de Premiere ou Sport TV e tudo mais. É só Amazon Prime Video. Perfeito? Então, tá aí. Quem não tem o serviço do Prime Video, corre atrás aí e habilita para poder assistir o jogo. Obviamente, se você não estará no estádio, né? Então é isso. Domingo, 4 da tarde, todos os caminhos levam ao Mineirão e esperamos que o Cruzeiro faça bem o seu papel, uma vitória ali sem, de preferência sem sofrimento, né? Para que a gente possa escalar posições nessa tabela do Campeonato Brasileiro.